Mas acho que se o Flamengo jogar assim, dificilmente vai ter uma temporada boa. Dificilmente. A tendência é fracassar. E não teve nem a finalização. Um erro de passe, um deslocamento errado, entendeu? Isso é o tipo da coisa que isso é treinamento, né? Isso é um erro técnico, não é o treinador. Rapaziada, vamos ver aqui o desabafo do Mauro César aí, né, que fez uma análise estatística do Flamengo, do Léo Jardim, que pode aí ser um problema para o Flamengo ao decorrer da temporada. Que o Flamengo sofre nos jogos, mesmo os jogos que ganham, por exemplo, contra o Galo, que venceu por 4-0 na MRV Arena. Nos 3 últimos jogos, o Flamengo do Léo Jardim finalizou 29 vezes, e os adversários 52 vezes. Você chegou a dizer que, ou alguém que no seu canal, ele chegou a dizer assim, pô, parece o Flamengo do Renato. Mas é. É? Os times do Renato são isso, né? Times meio aleatórios, negócio meio avacalhado, né? E ontem é claro que o jogo é ser isso. O jogo contra o Vasco do Renato é isso aí, cara. É jogo de trocação. E os times do Leonardo Jardim têm sido assim. Ano passado, o que foi o Cruzeiro? O Cruzeiro permitiu, por exemplo, o Ceará vencer no Mineirão, o Sport empatar no Mineirão e o Santos vencer no Mineirão. Estou falando de 2 times rebaixados e um que brigou contra o rebaixamento todo o tempo. Por quê? Permite que times inferiores tecnicamente façam um jogo franco, um jogo lá e cá. O que aconteceu com o Caio Jorge ano passado? Fazia muitos gols, né? E o Pedro agora? Faz muitos gols. É coincidência? Claro que não. O time ataca mais, finaliza mais, proporciona mais oportunidades aos homens de frente, especialmente o seu centroavante, mas é muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Ontem, o Flamengo faz um gol com 7 minutos e imediatamente recua. Marca no seu campo, chama o Vasco para o seu campo. Isso não tem cabimento, gente. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco melhor, jogando no Maracanã, vencendo por 1-0, o Flamengo tem que continuar em cima, como sempre foi. Não falam tanto do Jorge Jesus? O time do Jorge Jesus, ele se defendia com a bola e definia jogadas rapidamente, não ficava trocando passe eternamente, como o Tite, até o time do Felipe Luiz. Então, acho que o Leonardo Jardim, ele simplesmente está destruindo o que ele herdou de bom. A capacidade do time se defender bem, o time não era tão vulnerável em bola aérea e controlar o jogo pela posse. Se eu tenho a bola, você não faz o gol minha, cara. Se eu dou a bola para o adversário, mas ontem uma pessoa do clube que eu questionei, aí falou, não, mas o XG é o índice de expectativa de gols, né? Na estatística do futebol. O XG do adversário não é muito alto. Mas não importa. Ontem o Rossi não fez grande defesa, mas tomou 2 gols. Por quê? Porque o Vasco finalizou 20 vezes. Sabe quantas vezes o Vasco finalizou naquele jogo do Carioca, o primeiro jogo do time principal, né, na temporada? O Flamengo venceu por 1-0. Nenhuma no alvo. Ontem foram 6 de 20. O índice de finalizações no alvo pode não ser alto, mas não precisa, porque a bola está toda hora rodando na tua área. Sem contar a falta de comprometimento dos jogadores para neutralizar. Ele admitiu isso na coletiva, para neutralizar certas ações. Ontem, eu não sei o que ele quis com o Wallace em campo. Aliás, o Wallace ele assiste o cruzamento que define o empate. Ele fica olhando, não dá combate. Outro dia aconteceu com o Cebolinha. O Eric do Vitória fez um golaço, né? Mas foi logo depois que o Flamengo abriu o placar, deu a saída, o jogador sozinho na entrada da área. E o Cebolinha estava trotando. Quando o Cebolinha percebeu, tentou correr, já era tarde. Aí o rapaz acertou um chutaço e empatou o jogo. O Flamengo teve trocação com o Vitória. O Flamengo teve trocação no final do primeiro tempo com o fraco Independente Medellín. Aliás, vocês viram, rápido parênteses, o presidente do clube discutindo com a torcida, perderam um jogo lá pro Águilas Douradas. Aí ele saiu do campo mamado, discutindo com a torcida. Espetacular. O presidente do time que o Flamengo vai jogar quinta-feira na Colômbia pela Libertadores. Esse time, no final do primeiro tempo do Maracanã, ele empatou o jogo e atacou de novo e criou 2 situações de gol. Aí no final o Flamengo fez 2-1. No final do primeiro tempo, aí venceu por 4. Como é goleada, esquece. O Atlético Mineiro. O Flamengo poderia ter feito 2-0. Mas o Atlético poderia ter empatado, teve a bola no travessão e no chão quando estava 1-0. Se empata ali, o jogo pode mudar de rumo. Então, o segundo gol sai no lance seguinte. Sai no lance seguinte, exatamente. Eu antes já tinha perdido a oportunidade com a Arrascaeta, aquele passe do Pedro, que é uma jogada que aconteceu também ano passado com o Felipe Luiz. Não se trata de ficar voltando ao que era o antigo técnico, o Felipe já saiu, acabou. Mas ele herdou um conteúdo muito bom. Alguém acha que esse time do Flamengo desse ano seguraria o PSG em 120 minutos? O Flamengo segurou o PSG em 120 minutos, gente. O Flamengo só perdeu na Copa do Mundo de Clube para o Bayern. Os 2 times que protagonizaram o jogo da semana passada, o Flamengo enfrentou os 2. Suportou um, perdeu para o outro e esteve ali brigando. Ganhou do Chelsea. Por quê? Porque o time tinha solidez defensiva e quando perdeu para o Bayern foi porque cometeu muitos erros defensivos que não costumava cometer. Então o Leonardo Jardim, pelo seu estilo, ele tornou o time mais vertical, finaliza mais, produz mais no ataque. Me lembra às vezes o Domenech isso aí. O Domenech era assim também, mas a defesa não tinha solidez nenhuma, né? E
Isso faz com que alguns jogadores saiam melhor. O Samuel Lino não jogou muito bem ontem, mas tem jogado muito bem, tem mais liberdade. Ele tem as suas virtudes ali, tem os motivos pelos quais ele recebe elogios. Mas ele está abrindo mão de algo muito valioso que ele herdou, que é um time que sabe se defender e controla o jogo pela posse. Ontem, mesmo com os desfalques, o Flamengo tinha condição de ficar com a bola, esfria o jogo, cadencia, mas não aceita a trocação. É a única maneira que o time do Renato joga, gente. É sempre assim. Por isso que vira para o São Paulo, vira em cima do Palmeiras, aí vira para cima do Fluminense e às vezes perde também, como para cima do Corinthians, não conseguiu arrumar nada. Perdeu para o Corinthians. É o jogo aleatório. Eu acho um absurdo um elenco tão caro e um time que no ano passado fez o que fez. Teve um começo de ano ruim, é verdade, mas era um começo de temporada, jogadores em má forma, coisa voltando das férias e tudo mais. Jogar esse futebol aleatório. Ele ontem admitiu os erros dele. Não sei se ele vai ser capaz de identificá-los de verdade e corrigi-los. Mas a tendência é fracassar. Pode anotar o que eu estou falando. Se não corrigir, vai fracassar. Não vai ganhar campeonato nenhum. Não vai pegar Palmeiras nenhum, não vai avançar na Libertadores, vai cair pela Copa do Brasil. Ou muda, ou reajusta isso rápido, ou não vai dar certo. Vai fracassar. Aí, né, galera, e muito torcedor aí pode acabar dizendo que o Mauro César está tendo essa análise só após esse empate aí que o Flamengo sofreu, mas não, o Mauro César vem alertando bastante, né, o Flamengo em relação à forma de jogar. O Flamengo tem qualidade, né, tem um time de qualidade e pode sim jogar mais com a bola, não deixando somente o adversário com a bola. E vamos também, galera, aproveitar aqui para ver o Thiago Leifert que fez aí uma análise sobre essa partida entre Vasco e Flamengo. Mas o Flamengo, mas parecia que ia ser um daqueles atropelos. A hora que eu comecei a ver as notícias, fui olhar um pouquinho e falei, ixi, acho que vai ser daquele jeito. Mas o Vasco conseguiu arrancar um empate ali. O que aconteceu, Canedo? Vasco melhorou depois das substituições. Foi o primeiro clássico, tá todo mundo falando, né? Quem quer reclamar do Jardim, né? O primeiro clássico, o primeiro jogo em muito tempo que o Flamengo teve menos posse de bola. Pois é. Um Flamengo e Vasco, né? O Flamengo pegaram um recorte aí dos últimos anos, não sei se ia até o Tite, mas passava de repente até do Tite, em que, cara, o Flamengo dominava as ações do jogo, né? O Flamengo... Deu 51-49 no final, mas beleza, meio a meio. Mas o Vasco ficou com 51, né? Não, 51 pro Flamengo. Deu 51-49 no final. Eu tinha visto aqui. Mas mesmo assim, não é normal. 51 Vasco num foi... aplicativo aqui que eu tô vendo. Então, por isso que eu tô falando. Tem uma margem de erro aqui da forma como as pessoas cronometram de acordo com o serviço de scout, mas é praticamente meio a meio, que não era normal. A gente pegava o Flamengo do Felipe Luiz, era mais, né? Mas isso para mim não é justificativa, isso para mim é característica, né? Da mesma forma que o Flamengo pode ganhar os jogos no contra-ataque, né? Ser um time mais direto, como o Jardim gosta, né? De praticar o seu futebol, que os seus times joguem. Cara, isso não significa também que, né? Tanto que o Flamengo teve um contra-ataque com Plata para fazer o 3-0, foi um bonito chute do Plata para fazer o 3-0, foi um bonito chute do Plata que o Léo Jardim faz uma boa defesa e o do Brenner. No primeiro tempo? Nossa senhora, meu Deus, aquilo lá é desligar a televisão, cara. Aquilo lá é de quebrar a tua casa, na boa. Não existe. Ele tinha 8 opções. 8 opções. Ele escolheu a pior. A única que ele não podia escolher. Porque, primeiro, ele puxa para a esquerda dele, ele é destro, né? Não é o Yuri Alberto que você fica na dúvida, não. O Brenner é destro. A esquerda dele realmente. E até com a direita para ali, o chute não era justificativa para aquela jogada. Porque tinha opção de passe ali na direita, uma opção muito melhor. Então o Brenner fez tudo errado naquele lance. Não era um 2-0 que o Flamengo estava sobrando. Principalmente porque o primeiro tempo já tinha sido mais parelho. Beleza, o Flamengo fez 1-0 ali com o golaço do Pedro. Mas uma jogada que a defesa do Vasco foi muito mal, tanto o Cuesta quanto o Robert Renan, para não conseguir afastar aquela bola ali. E depois o 2-0 é um presentaço do Paulo Henrique, que ele pisa, o Pedro está saindo com a bola. Penal. Se ele fosse chutar, ele ia chutar pênalti. De esquerda, quase sem ângulo, e ele tá na passada ali, você tem que ter cuidado, pô. Cara, né? O jogador que tá marcando tem que ter cuidado de não fazer o pênalti. Ele vai e pisa no pé do Pedro. Pênalti, o Jorginho, que é impecável ali, não bateu nem com pulinho, né? Bateu direto, fez o 2-0, e aí acho que o placar ficou um pouco... como o Flamengo já tá há tanto tempo ganhando do Vasco, né? Cômodo. E aí, ficou tranquilo. meio que a própria torcida do Flamengo, eu vi amigo meu rubro-negro falando, pô, cantaram música que só canta com vitória lá depois dos 40. Pô, estavam cantando antes já, porque aí, enfim, quando a torcida dá a transparecer, né, essa sensação,
E aí o Vasco, que não estava tão pior assim no jogo, fez as substituições, na minha opinião, né, corretas. Vamos ver também, galera, esse recorte aqui da galera do Sport TV, né, que fez uma análise sobre o Flamengo estar optando por esse esquema de jogo ainda, que é deixar o adversário com a bola e somente se defender quando já está com resultados nas mãos, entre aspas. Pênalti, quando o Flamengo já dá uma Eu acho que não é baixada. nem recuar. A estratégia do Flamengo, do Leonardo Jardim, é não ter a posse de bola. Ele não recua, ele joga em transição. Então, ele abre mão de ter a posse de bola, ele quer administrar, dando a bola para o adversário e oferecendo a dificuldade através do contra-ataque. Só que aí é esse processo de adaptação, né? Acho que o time ainda está se adaptando a jogar dessa forma. Por isso que acho que dá para ele variar e trazer um pouco mais da posse para controlar mais o jogo. Eu acho que tiveram muitos erros técnicos nas puxadas do Flamengo de contra-ataque. Em muitas situações tinham 4 contra 3, 3 contra 2 e não teve nem a finalização. Um erro de passe, um deslocamento errado, entendeu? Isso é o tipo da coisa que isso é treinamento, né? Isso é um erro técnico, não é o treinador. Ali é quem está na hora de fazer a jogada. E outra coisa, o jogador que talvez tenha mais subido de produção com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim recuperou Emerson Royal, recuperou Plata Samuel Lino. e Samuel Lino. E o que mais evoluiu com ele foi o Everton Araújo. O Everton Araújo era aquele jogador de choque, de falta, que só dava passe para trás. O menino teve uma evolução nesses últimos jogos, assim, absurda. Então mostra que ele tem qualidade de dar um passe para frente. Ele só dá a bola para trás, ou pelo menos nos últimos jogos, quando ele tem um adversário nas costas dele. Quando ele tem 1 metro, ele já domina olhando para frente, dando um passe para... Isso é uma evolução para quem não tinha confiança, porque capacidade ele tem, pelo que a gente viu nesses últimos jogos, entendeu? E outra coisa, deixou de ser aquele cara que só vai para fazer a falta, ou a bola ou a falta, ou a bola ou o cara. Não, acabou isso. Não se esconde de passe, Ele né? faz hoje o trabalho que o Pulgar faz e fazia até antes de estar machucado, entendeu? Vamos ouvir o Renato, dando um sabor. Aí, né, galera, eu acho que o maior problema do Flamengo aí é talvez esse estilo de jogo. Eu acho que o Flamengo tem qualidade para, mesmo quando está ganhando a partida, né, jogar também com a bola no pé. Eu acho que acaba sendo um estilo muito perigoso, né? Principalmente quando o Flamengo pegar aí times que são mais fortes no decorrer do Campeonato Brasileiro ou até também na Libertadores, né? Eu acho que o time se propor a jogar sem a bola passa a ser um jogo perigoso mesmo quando o Flamengo está com o placar na frente, né? Que foi o que aconteceu no último jogo aí contra a equipe do Vasco. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Tamo junto e até a próxima.